Maravilha, vamos embora então para o vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, bem rapidinho, deixa eu te falar sobre o nosso material. Aqui no canal você tem o curso completo de Química, todas as aulas aí do ensino médio. E você pode utilizar esse material para acompanhar as aulas que você assiste aqui. Então você vai ter acesso aos resumos teóricos das aulas que tem aqui no canal, você vai ter acesso aos exercícios, tá? Que já tem os gabaritos lá, tudo arrumadinho, tudo dividido parte a parte para você, aula a aula, tá bom? O link tá aqui na descrição. E agora, bora lá pro vídeo então. Beleza, vamos nessa. Olha só, ele fala aqui, ó, do trióxido de enxofre, ele deu a formulazinha, né? Trióxido de enxofre, que é formado através do compartilhamento de elétrons entre átomos de enxofre e oxigênio. Então, compartilhamento caracteriza ligação covalente. Beleza. Quantas ligações químicas se fazem presente nesse composto? Então, eu vou te dar aqui um passo a passo para você montar a fórmula eletrônica e, a partir dela, você consegue montar a estrutural também, sem errar, tá bom? Então, ó, são 5 passinhos e a gente vai fazendo. Não adianta eu ficar lendo isso aqui com você, a gente tem que ir fazendo passo a passo. Então, primeiro, determinar o número total de elétrons de valência. O que é elétron de valência? Elétron de valência, a gente pode entender como sendo o elétron da última camada, certo? Então, da última camada. E onde é que eu vou encontrar isso aqui? Você pode encontrar isso na tabela, tá? Ou fazendo a distribuição eletrônica. Então tá aqui, ó, o oxigênio e o enxofre ambos são da família 16, o que significa que eles têm 6 elétrons de valência. Então, a gente encontrou quantos elétrons eles têm, agora a gente tem que encontrar o total. Então vamos lá, ó. É o SO3. Então, a gente tem 6 elétrons do enxofre, mais 6 elétrons do enxofre, vezes 3 átomos de oxigênio. Então, aqui a gente tem 3 vezes 6, 18 elétrons ao todo, com mais 6 daqui. Tá falhando a voz, deixa eu dar um pause aqui. Pronto, já tomei água e agora estamos de volta. E nem aconteceu nada para você, foi direto. 24 elétrons, tá bom? 6 mais 18, 24 elétrons. Aí, vamos lá. Próximo passo, posicionar os átomos. Geralmente, o central é aquele que precisa de mais elétrons para estabilizar. Quando a gente está falando aqui em elétrons para estabilizar, a gente está falando do lance da regra do octeto, certo? Então, que quase sempre, né, em geral, os átomos precisam de 8 elétrons para estabilizar, certo? Então, a gente tem que ver, ó, quem que vai ser o central? Em geral, é aquele que precisa de mais elétrons para estabilizar. O enxofre tem 6 na última camada. Quantos ele precisa para estabilizar? 2. O oxigênio tem 6 na última camada. Quantos que ele precisa para estabilizar? 2 também. Eita, e agora? Empatou, como é que eu vou saber? Aí, nesse caso, vai ficar no centro o átomo que tem menos unidades, certo? Então, é 1 enxofre e 3 do oxigênio. Então, a gente vai ter o S no centro, tá? O S aqui no centro e os oxigênios ao redor dele. Pronto. Ah, podia pôr aqui embaixo? Pode. Você só tem que ser ao redor dele, tá? Aí vamos lá para a próxima. Distribuir os elétrons aos pares, inicialmente entre os átomos. Então, que são pares de elétrons chamados de ligantes. Então, eu vou dividir pares de elétrons começando entre átomos. Então, eu vou colocar um par aqui, vou colocar um par aqui, vou colocar um par aqui. Então, eu gastei 2, 4, 6 de 24. Então, eu ainda tenho 18 elétrons. Beleza? Joia. Então, a gente começou aqui com os elétrons ligantes, né? Ó, eu vou até fazer uma coisa aqui, para a gente combinar aqui a questão de cores. Os pares de elétrons ligantes, eu vou colocar eles aqui como azul, tá? Então, deixa eu apagar aqui. E aí, a gente começa, então, pelos pares de elétrons ligantes, que são aqueles que ficam entre os átomos. Beleza, prontinho. Agora, eu tenho 18 para continuar. Então, vamos lá. Dos átomos de fora para o central, eu vou distribuir os demais elétrons aos pares, completando os octetos. Esses pares são chamados de não ligantes. Beleza. Então, como assim? Repete de novo, Ricardo? Não entendi, professor Marx. Vamos lá. Ó, de fora para dentro, então de fora para o central, distribuir os demais elétrons aos pares, completando o octeto. Então vamos lá, ó, dos átomos de fora para o central, a gente vai distribuindo aos pares, completando o octeto. Então, esse oxigênio tem 2 elétrons.
Lembre-se que elétrons que estão entre os átomos, você conta para os dois, eles estão compartilhando. Então, esse aqui já tem 2. Ele precisa completar octeto, 8. Então, faltam 6. Tenho 6? Tenho 18. Então, vamos lá. 2, 4, 6. Aos pares a gente vai colocando. Então, em volta dele agora tem 8. Beleza. Eu gastei 6, tenho 12. Vamos nesse outro oxigênio, sempre de fora para o central. Então, aqui, de fora. Ele precisa completar 8, já tem 2, faltam 6. Tenho 12. Então, 2, 4, 6. Gastei 6, tenho mais 6 aqui. Olha só que em volta desse oxigênio aqui, eu tenho 8. Maravilha. Vamos para esse oxigênio aqui agora. Ele tem 2, né, que está compartilhando, então ele tem 2, faltam 6. Tenho 6? Tenho. Beleza. Então, 2, 4, 6, pronto, completou 8, acabaram-se os meus elétrons. Agora, dá uma olhada. Vamos ver o último passo. Se não estabilizar todos os átomos, fazer rearranjos. Então, vamos lá. Todos os átomos estão estabilizados? Ó, esse oxigênio tem 8, legal. Esse oxigênio tem 8, legal. Esse oxigênio tem 8, legal. Mas o enxofre tem 6. E aí? E aí que é o seguinte, esse arranjo que eu fiz não é o ideal para estabilizar todo mundo. Então, o que que a gente faz? A gente pega e tira um par de elétrons de algum dos vizinhos e põe para compartilhar. Não vai ficar um par de elétrons isolado. Então, por exemplo, vou apagar esse par aqui, ó. Então, vou tirar esses dois daqui e vou colocar aqui, ó. Pronto. Beleza. Agora, se a gente olhar em volta do enxofre, tem 8. E aqui em volta do oxigênio continua tendo 8, porque pares que estão compartilhados a gente conta para os dois, certo? Então, nesse momento, eu consegui montar toda a fórmula eletrônica estabilizando todo mundo aqui. E a partir disso, eu teria a capacidade agora de montar a fórmula estrutural. Então, eu vou repetir assim o desenho deles aqui, e aí cada par de elétrons vira um traço, certo? Então, ó, parzinho de elétrons, traço. Parzinho de elétrons, traço. Parzinho de elétrons, traço. Outro parzinho de elétrons, traço. E nesse formato a gente também representa os elétrons não ligantes. Então, ó, não ligante, traço. Não ligante, traço. Não ligante, traço. Não ligante, traço. Par não ligante, tracinho. Parzinho, não ligante, traço. Par não ligante, traço. Par não ligante, traço. Certo? Aqui, quantas ligações a gente tem? A gente tem 1, 2, 3. Toma cuidado para você não achar que são 4 ligações. São 3 ligações, sendo que uma delas é dupla, tá? Mas o número de ligações é 1, 2, 3, tá? São 3 ligações, sendo uma ligação dupla, tá bom? Dá para a gente dar um passo além, a questão já acabou aqui, mas a gente pode dar um passo além, que é classificar os tipos de ligações. Note que nessa ligação, se você perceber, o enxofre tem 6 elétrons que são dele, certo? A gente começou contando 6 elétrons, ó, tá aqui, ó. O oxigênio tem 6 elétrons que são dele, tá aqui, ó. Mesma coisa para o oxigênio aqui de cima, 6 elétrons que são dele. Para o outro oxigênio, 6 elétrons que são dele, ó. Beleza? Então, aqui a gente consegue configurar os tipos de ligações que tem aqui. Se ela é uma covalente normal ou uma covalente coordenada. Quando que ela é normal? Quando você tem o par de elétrons sendo constituído por um elétron de cada átomo. Então, tá vendo aqui, ó? Esse elétron é do enxofre, esse elétron é do oxigênio. Então, é um par de elétrons que é um de cada um. Isso aqui é uma ligação covalente normal. O mesmo acontece com isso aqui, ó. É uma ligação covalente normal. Então, isso aqui, ó, a gente tem ligação covalente normal na forma de uma ligação dupla. Aqui, se você observar, ó, o par de elétrons que está sendo compartilhado com o oxigênio é só do enxofre. Quando eu tenho os 2 elétrons pertencentes ao mesmo átomo sendo compartilhado, isso é uma ligação do tipo coordenada, que antes era chamada de dativa, tá? Hoje em dia nem se usa mais coordenada. Ficou esquisito aqui, mas você entendeu, né?
O mesmo para esse caso aqui, ó. Se você observar, ó, o par de elétrons aqui, ó, é só do enxofre e ele está compartilhando com o oxigênio. Então, quando eu tenho um par de elétrons que está sendo compartilhado pertencente a um único átomo, é uma ligação covalente coordenada, certo? Então, aí a gente tem a finalização desse exercício, né? Ele pergunta quantas ligações tem aqui e tem 3 ligações, sendo 2 ligações simples e uma ligação dupla. Maravilha? Será que você entendeu esta questão? Maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você também pode gostar e aqui embaixo o link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar as aulas aqui do canal com os resumos teóricos, com a parte dos exercícios, tudo à mão aí para você, maravilha? Tamo junto, vamos nessa, até o próximo vídeo.